Bom dia, seja bem-vindo à família 659. Todos os dias, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar o dia da melhor maneira. Declara comigo assim: Deus, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Bom dia, meus queridos. Eu declaro sobre você hoje o melhor dia da sua vida. Que a presença de Deus seja abundante sobre você em nome de Jesus. Vamos chegando aí, dando um bom dia. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live aí com outras pessoas, com seus amigos, seus contatos. Bom dia, família 659. E hoje tem um convidado muito especial aqui, um grande amigo. Deixa eu achar ele aqui. Bom dia, meu povo! Estou convidando ele aqui já, estou chamando ele já para estar com a gente, participando desse momento aqui, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Bom dia, Pastor Fábio! Bom dia, pastor Fernando. Bom dia aí, povo de Deus. Tudo bem? Que bom ter você aqui hoje, meu querido. Se preparem, galera. Hoje vai ser bênção demais, ó. O homem já está na ativa já, ó. Glória a Deus, Estamos aqui pastor. no vídeo aqui já. Ó, uma alegria muito grande te receber aqui na família 659. E a Bênção, todos pastor. vocês também que estão chegando, é uma alegria muito grande poder estar junto aqui com vocês para a gente começar esse dia da melhor maneira aqui, ó. Começar esse dia na palavra. Você está com a tua Amém. Bíblia perto aí ou não? Está com a tua Bíblia próximo de você? Nós vamos começar o dia da melhor maneira, buscando aqui sabedoria. Para de dar murro em ponta de faca. Comece a buscar na palavra a sabedoria que você precisa para poder crescer em Deus. Então, antes de passar aqui a palavra para o pastor Fábio, eu quero dar um bom dia aí para essas 33 pessoas que estão ao vivo com a gente nessa última semana do ano. Olha só, é a última semana do ano. Há 300 e tantos dias atrás, quase 360, nós começamos o ano dizendo assim, ó: todo dia nós vamos crescer 1%. Na palavra de Deus, na presença de Deus, na oração, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Vamos buscar crescer em Deus todos os dias. Nessa jornada de um ano, quantas pessoas cresceram? Outras talvez até diminuíram por causa das suas atitudes também, dos seus erros, das suas decisões erradas. Outras porque desistiram, estava quase lá, chegando. E você que é uma pessoa indesistível, eu vi uma pessoa indesistível entrando aqui. Você que é uma pessoa indesistível, está chegando até aqui. Nós estamos finalizando esse ano e podemos dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado. É o Senhor quem tem sustentado a nossa vida. Quem aqui pode agradecer a Deus de todo o coração pelo tempo que tem vivido, olhar para esse ano e dizer: Senhor, muito obrigado pelo ano que nós tivemos. Então, você que está aqui, ó, deu 40 pessoas ao vivo, compartilhe essa live agora com 33 pessoas. Tá bom? Você vai vir aqui nessa setinha e você vai compartilhar essa live agora com 33 pessoas, abençoando a vida de 33 contatos, amigos seus aí, para a gente começar essa manhã. Assim que você compartilhar essa live, você dá um joinha aí para nós e vamos lá. Pastor Fábio, tá contigo. Manda Amém, pastor bala Fernando. aí. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar Amém. Deus. Agradecer aí, né, por a gente estar junto. A gente caminha junto aí sempre
se falando sempre no pastoreio de pastores, né? Agradecer pela confiança aí. Vi que tem um pessoal da igreja aí que já entrou aí também, tem alguns irmãos da igreja aqui de Foz, né? A gente está aqui Será? Vamos ver. Coloca aí no pastoreando comentário. Vamos ver essa turma aí. Cadê? a igreja aqui, né, em Foz, né? E o pessoal vai se acostumando, digamos assim, comigo em alguns momentos, né? Você brincava aí, se prepara aí, vai ser meio bruto o negócio. É um pouco assim mesmo, né? É a minha maneira de entender Deus, né? A minha maneira de entender Deus, a minha maneira de entender Deus agindo aqui na nossa vida é, digamos assim, meio rústico às vezes, né? Meio naqueles trancos e barrancos que Deus vai nos empurrando para a gente aprender um pouquinho mais dele dia após dia, né? Tem gente que Deus pega mais leve, tem gente que Deus pega um pouquinho mais pesado. Eu estava brincando com isso aqui, porque hoje nessa manhã eu queria falar para a gente um pouquinho sobre provisão. E quando a gente escuta essa palavra provisão, a gente já vai com aquela mente de provisão do sustento, já vamos com a mente ligada à questão de receber algo de Deus, às vezes na questão material. Mas a provisão bíblica, ela é muito mais profunda do que eu e você imaginamos, né? Do que nós imaginamos como povo de Deus. Nós achamos muitas vezes que a provisão está ligada só à questão material, mas a provisão ela vem ligada às nossas necessidades mais básicas muitas vezes. Sei uma frase de um pastor que esses tempos eu estava conversando com ele e perguntando para ele sobre alguns projetos, ele disse assim, olha, uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que eu não dou às pessoas o que elas querem, eu dou a elas o que elas necessitam. Eu busco de Deus saber o que é que aquele povo necessita naquele tempo e proporcionar como pastor, como um homem de Deus, aquilo que eu posso proporcionar para eles nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas aflições, nos seus problemas do dia a dia. Né? O pastor Fernando falou aí para nós sobre isso. Né? Chegamos agora no final do ano. Quanta provisão Deus já deu para nós, né? Quantas coisas Deus já nos abençoou, quantas coisas Deus já enviou para nós nesse tempo de 2022 e ainda pode enviar nesse final de ano, nessa última semana, e quantas coisas Deus pode fazer no ano de 2023 na nossa vida. Quem me conhece sabe que por muito tempo aí antes da pandemia, no pastoreio aqui em Foz, nós vivemos pela provisão mesmo de Deus, né? A questão de Deus enviar recursos e enviar pessoas de lugares que nós nunca imaginávamos que Ele enviaria. Eu brinco com o pessoal aqui que a gente aqui é um bando de esquisitos junto. Não liga não, né, gente? O pastor Fernando é mais tranquilo e bem mais amorosão, né? Eu brinco assim, mas aqui na igreja a gente se chama de esquisito. É isso mesmo, é pastor esquisito, que não para de falar, às vezes fala errado, tem uns tique. Aí tem um povo assim aqui na igreja também, cada um do lugar, de uma área da cidade, um monte de estudante que veio de fora, que nos ajuda no ministério, no louvor, na ministração da palavra, no encontro com Deus. Então, nós sempre temos alguém de algum lugar, algum improvável, alguém que é provisão de Deus mesmo. Provisão de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com essa questão da provisão de Deus, para a minha vida, pelo menos, é que a provisão ela não está ligada à abundância material somente, mas ela está ligada principalmente a um caminho de livramento. O que eu trabalho caminho de livramento? Né? Pelo menos para a minha vida. É o que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai falar, né? Que é o texto que eu quero ler hoje conosco aqui. 1 Coríntios 10, versículo 13. Eu usei esse versículo ontem aqui na igreja. E eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo está falando assim, está vendo o que o povo lá de Israel fez quando saiu do Egito? O povo judeu, o povo de Deus. Viu o que o povo fez lá? O povo errou, murmurou, reclamou, que isso sirva de exemplo para que nós não façamos igual. E se a gente está em pé, se nós estamos firmes em Jesus, fiquemos espertos para não cair. Mas ele vai falar uma coisa muito interessante no versículo 13 de 1 Coríntios 10, versículo 13. O apóstolo Paulo vai olhar para a igreja de Corinto e vai dizer assim, ó, não sobreveia a vocês nenhuma tentação que fosse humana, que não fosse humana, perdão.
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, olha, não estamos livres dela, é junto. Tem um outro caminho proposto, tem o caminho da tentação, tem o caminho do pecado, tem o caminho dos problemas, tem o caminho de um monte de coisa errada para a gente fazer, mas junto com esse caminho, Deus proverá o livramento para que vocês o possam suportar. Muito interessante isso, né? O apóstolo Paulo aqui no meio de um bloco que ele está contando a história do povo de Deus, de repente ele olha para o povo de Corinto e fala assim, ó, sabe os problemas que você está passando? Sabe as tentações? Sabe aquelas circunstâncias que você passa? Não tem problema não, fica tranquilo. Deus trará uma provisão. Deus vai mostrar um caminho novo para você percorrer. Quando eu olho para isso, principalmente numa manhã como essa que nós estamos vivendo, começando o dia com o Senhor, é mais ou menos isso. Às vezes a gente ontem no culto, eu gosto de brincar aqui em Foz, às vezes eu vejo uns rostinhos no culto que estão mais lá fora do culto do que aqui dentro. Só está o corpo aqui, né? A mente está lá, né, nos problemas, está lá nas circunstâncias que tem que resolver na segunda-feira. Às vezes nós estamos aí na correria, né? Vi uma irmã escrevendo aí no comentário que está na estrada. É isso aí. Ou viajando de férias, ou viajando para trabalhar, correria da vida, cada um fazendo seus afazeres, buscando o pão de cada dia, a correria do dia a dia, e de repente a gente se depara com um monte de problema, um monte de situações, um monte de tentação, mas quando nós temos uma clareza desse caminho de livramento, quando a gente entende que ele é provisão de Deus, nós percebemos ele ali, né? Nós percebemos esse caminho. Deus é um Deus provedor. Deus não é um Deus provedor somente em questões de finanças, mas Deus é um Deus provedor também de caminho de livramento. Então essa é a primeira coisa que eu queria ministrar ao nosso coração nessa manhã. Deus tem um livramento para nós. Amém. Deus tem livramento para nós. Quantos de nós aqui já poderíamos contar testemunhos aqui de livramento, não é verdade? Se eu pedir para o pessoal aí fazer aquela mãozinha, né, que tem aquele dedinho assim, né, como se estivesse pedindo para falar, eu creio que muitos aqui conseguiriam colocar aquela mãozinha e dizer assim, olha, eu já recebi um livramento. Eu já vi Deus me livrando de uma tentação, eu já vi Deus me alertando de um pecado, eu já vi Deus me livrando de acidente, eu já vi Deus me livrando de uma doença, eu já vi Deus me livrando até de um relacionamento que Ele não queria que eu tivesse, eu já vi Deus me livrando do homem mau, né? O salmista fala sobre isso, Deus livra-me da mão do homem mau. Né? Livra-me da mão daqueles que derramam sangue, livra-me da mão daqueles que não te buscam. Né? Quantas vezes Deus já livrou a minha e a sua vida? Eu poderia levantar as duas mãos aqui em vários momentos que eu pude fazer escolhas, essa é a verdade. Quantas vezes a gente pode fazer a escolha de abandonar tudo, abandonar o ministério, abandonar a família, abandonar tantas coisas, né? Quantas coisas, quantos livramentos, quantos caminhis novos Deus nos dá. Mas quando Deus nos dá caminhos novos, é muito importante falar sobre isso. Daí por isso que eu falei que eu sou meio rústico às vezes. É muito bom receber coisa de Deus. É uma bênção. É uma bênção receber o livramento, é uma bênção receber a abundância, é uma bênção quando Deus, a gente às vezes não tem o valor para pagar uma conta, por exemplo, e Deus chega com aquela provisão, com aquela bênção, e Deus vem com a provisão dele sobre as nossas vidas. Mas Deus usou alguém ou usou algumas circunstâncias para que algumas providências chegassem até a nossa vida. Na verdade, a gente sabe disso. Quando a gente foi livre do pecado, Deus usou Jesus, digamos assim, né? Deus usou da cruz para salvar a nossa vida. Provisão, a provisão de salvação de Deus na cruz sobre nós. Deus usou pessoas para falar do amor dele para nós, para que a palavra dele chegasse até mim, até você. Eu vejo muito isso. Eu sou um pastor novo e agradeço a Deus por aqueles que vieram antes de mim. Se não fossem eles, alguns desbravadores da fé mesmo, que começaram igrejas e começaram projetos em lugares que ninguém imaginava que iria dar alguma coisa. Às vezes de lá saiu uma família de pastores, saiu gente salva, saiu implantadores de igrejas, provisão, caminho de provisão. Mas quando a gente recebe, a gente também recebe um chamado de alinhamento a Deus, alinhados no propósito dele. Deus nunca vai livrar a gente de uma tentação, de um problema, se não for para alinharmos
para nós estarmos alinhados ao propósito dele, alinhados ao que ele tem para a nossa vida. Então, eu queria falar esse segundo ponto para encerrar, que a provisão de Deus, ela se transforma em uma provisão abundante na nossa vida para outras pessoas, se transforma em serviço. A abundância de Deus na nossa vida tem que ser transformada em serviço, né? Que a gente comece essa semana assim, falando: Deus, existem dois caminhos, o Senhor vai trazer provisão. Eu vou escolher o caminho da provisão do Senhor. Vou escolher correr do pecado, eu vou escolher a salvação, eu vou escolher te servir, eu vou escolher, Deus, o caminho da provisão do Senhor. Eu vou fugir da tentação, vou fugir dessas circunstâncias, não vou deixar meu coração se abater, eu vou te buscar. Eu vou para a sua provisão, Deus. Mas eu sei que no meio do caminho da provisão, o Senhor vai me chamar para servir alguém. Amém. O Senhor vai me chamar para fazer alguma coisa. O Senhor vai me chamar para fazer algo para o teu reino. E quando eu percebo isso, eu lembro de uma frase de Wesley, né, que eu acho... Tem umas frases de Wesley que eu acho sensacional, mas a que eu mais gosto dele é aquela que, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Ou seja, Deus nos dá um caminho de provisão. Ele transforma a nossa vida, Ele nos livra da tentação, Ele nos salva, Ele nos abençoa. Agora Ele conta conosco. Ele fez algo diferente na nossa vida. Né? Então, nesse final de ano, eu creio que por mais que a gente esteja passando por várias circunstâncias, eu creio que muitos aqui às vezes estão num dia de angústia, num dia de aflição. Quero dizer para a sua vida, né, meu irmão, minha irmã, agora sendo bem direto para aqueles que estão aqui nos acompanhando, existe um caminho de provisão de Deus para a sua vida, creia nisso. Mas não se esqueça que no meio desse caminho de provisão, você também pode ser a provisão para muita gente no meio do caminho aí. Muita gente pode encontrar em você a provisão de Deus, né? Que nós sejamos usados pelo Senhor, que a salvação que recebemos possa ser repartida, que as bênçãos que recebemos possam ser de forma abundante para abençoar outras pessoas, que aquilo que nós carregamos possa aparecer para as outras vidas em nome de Jesus e que a gente possa dar muito fruto. E aí eu quero encerrar citando João 15:5. Né? Jesus vai falar que nós podemos dar muito fruto quando estamos ligados nele, mas ele diz assim: mas sem mim nada podereis fazer. Ou seja, eu tenho que caminhar por esse caminho de provisão. Não tem outra escapatória para o crente. Se a gente segue Jesus, o caminho que tem proposto para nós é o caminho da fé, é o caminho da provisão, é o caminho quando eu não vejo nada, eu vou seguir aquele caminho. Quando eu tenho que caminhar por fé, quando eu acho que nada vai se resolver, eu tenho que confiar no caminho da provisão, e no meio desse caminho da provisão, alinhado com Cristo, alinhado no propósito, eu darei muito fruto. Eu creio nisso, né? Tem muita gente aqui, ó, 57 pessoas. Se nesse finalzinho de ano aí, nós conseguimos dar um fruto para o Senhor, que nós não podemos fazer de uma revolução aí, não é verdade? Se a gente puder abençoar uma pessoa durante esse final de ano, se nós podemos alcançar alguém, falar do amor de Deus para alguém, esse caminho de provisão. Parece meio confuso, mas eu creio que para a minha vida essa palavra de Deus é desafiadora, porque é isso mesmo. Ao mesmo tempo que eu estou fugindo das minhas circunstâncias, ao mesmo tempo que eu estou fugindo dos meus problemas, ao mesmo tempo que eu estou caminhando na provisão de Deus, né? Deus me livrando dessas circunstâncias, Deus me livrando da tentação, me livrando do pecado, me dando um caminho de provisão, Ele está me usando, né? Ele está me usando. Caminha junto, não tem como. Né? Quem vive a provisão de Deus, vive os propósitos do Senhor. Quem caminha no caminho do Senhor é frutífero. Quem caminha no caminho da provisão, no caminho da salvação, no caminho da bênção do Senhor, vai dar fruto. Vai dar fruto. Precisamos caminhar nesse caminho, né, pastor Fernando? Quiser comentar alguma coisa aí, a gente orar, pessoal? Uhum. Eu estava aqui escutando você falar, né, sobre a provisão. E a palavra nos desafia, né? Como a palavra mexe com a gente, né, Fábio? A palavra mexe com a gente, nos desafia. A provisão, escuta aqui que eu vou dizer para você. A provisão é para aqueles que têm visão. Então você precisa de uma visão celestial. Jesus, né? Estou lendo aqui a história de Jesus. Nasceu, 12 anos, foi para o templo.
No templo, ele permaneceu lá e depois os pais dele, depois de 3 dias, voltam a buscá-lo. E ele diz assim, ele conversa com os pais e diz assim, mas eu estou na casa do meu pai. Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai, ou seja, ele tem uma visão, né? Jesus, quando amadurece como homem, a visão dele é clara: buscar e salvar o que se havia perdido. Então, com isso, toda a provisão que ele precisa vem de Deus, porque há um propósito e há uma visão. Agora, a visão, ela não vai te nutrir se você não tiver paixão. Então, você percebe que uma coisa está conectada com a outra. Você tem a paixão. Jesus amou o mundo, assim junto com o Pai, de tal maneira que ele se deu ao mundo. Então, uma paixão. A paixão direcionada por uma visão. E essa visão, ela traz a provisão consigo. As pessoas querem... Você está aí terminando o seu ano, agora ninguém está pensando nisso, né? Agora ninguém está pensando na questão financeira, nos recursos, naquilo que vai precisar. Ninguém está pensando nisso. Parece que os problemas acabaram do mundo, né? Todo mundo feliz, tirando Eu férias, estou com a família. pastoreando a igreja há muito tempo já. E esse filme eu já vi várias vezes. Eu já assisti esse filme várias vezes. Tá aí, ó, vários pastores aqui que estão aqui junto com a gente. Tenho certeza que eles podem confirmar. Acaba o ano, período de festa, parece que não tem mais problema. Acabaram os problemas. Os problemas só vão voltar depois do carnaval. Então, depois do carnaval, as pessoas estão lá com boleto para pagar, dívida que fez, problema na família, porque não andou em santidade, não cuidou das coisas, e virou dos avessos a vida. Aí passa o ano inteiro arrumando a vida para chegar no final do ano e sentar o pé na jaca de novo e fica nesse ciclo de fracasso por toda uma vida. Então, a provisão não é o primeiro lugar na sua vida. A provisão é uma consequência. Diga comigo assim, ó, a provisão é uma consequência. Então, a provisão é diante de você ter uma visão. Mas para você cultivar uma visão, você precisa de paixão. Então, ore pedindo a Deus um avivamento no seu coração. Ore pedindo a Deus um avivamento pessoal dentro de você, para que você se mova em direção ao propósito de Deus. Jesus nasceu, ele tinha um nome. O nome dele será Jesus. Ele é Deus conosco, ele tem um propósito. João Batista nasceu, recebeu um nome. O nome dele não vai ser Zacarias, ou não vai ter o nome como dos familiares dele. O nome dele, a mãe dele disse, bateu na mesa e pá! O nome dele vai ser João. Ele tem um propósito, ele tem uma identidade. Cada um de vocês aqui. Eu, pastor Fábio, né? Estou vendo aqui, ó, o pastor Rogério entrou aqui. Eu já vi outros pastores que entraram aqui. Meu querido, você tem uma identidade. Você tem um propósito. Estar fiel a essa identidade, a esse propósito, conhecendo a Deus e se dispondo em fazer Ele conhecido, é isso que vai trazer a provisão sobre a sua vida. O maná vai vir do céu, vai brotar água da rocha. Você vai viver tempos extraordinários e Deus te fará prosperar em nome de Jesus. Deus nos É isso aí, alinha, pastor né? Fábio. Deus nos alinha a Ele, né? Deus nos alinha ao propósito dele. Eu acho muito interessante isso mesmo, né? Existe uma clareza de Deus para as nossas vidas, né? Existe um caminho proposto de Deus para nós, né? É muito interessante isso. E às vezes a gente tenta fugir um pouquinho desse caminho proposto e a gente entra em crise, né? A gente vê muita gente aí e quando tenta fugir do caminho proposto, dessa visão, dessa paixão, sente falta, sente um vazio, sente aquele coração apertado, né? Então que a gente possa sempre voltar a esse caminho de
alinhamento com Deus mesmo, né, pastor? Essa paixão, essa visão, saber quem nós somos em Deus, né? As provisões que Ele tem dado para a nossa vida, os livramentos, tudo para nos alinhar a Ele, né? Tudo para nos alinhar ao propósito maior de Deus para as nossas vidas. Amém, amém. Isso aí, pessoal. Quem foi abençoado aí pela palavra, coloca aqui nos comentários, se você quiser, né? Claro. Mas coloca aqui nos comentários uma coisa que você aprendeu hoje e que você vai colocar em prática. Coloca aqui nos comentários. Uma coisa que você aprendeu e que você vai colocar em prática nessa última semana do ano, em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração. Agora também nós vamos orar, vamos clamar pela sua vida. Se propõe a crescer em Deus, né? Se propõe a esse final de ano buscar o Senhor intensamente, a continuar servindo o Senhor de todo o seu coração. Ó, você que ainda não é um seguidor do pastor Fábio, aqui você vai encontrar o arroba dele já, comece a segui-lo também, tá bom? Comece a segui-lo, comece a acompanhar aí, vai estar mais vezes com a gente aí na família 659 também, abençoando a sua vida. E aí, se você quiser também colocar aqui algum pedido de oração, coloca, a gente vai estar orando, né? Já vou colocar o código, né? O código de hoje, já vou colocar o código de hoje. E vamos resumir a live de hoje num princípio, pastor Fábio. Me dá uma sugestão aí. Vamos resumir a live de hoje num princípio, para as pessoas decorarem. No princípio, eu gostei dessa frase que o pastor falou, né? A provisão é para quem tem visão. Porque eu acho que vem muito, pastor, para aquilo que está ali em 1 Coríntios 10:13, que nós lemos mesmo, né? Você vai ter dois caminhos propostos para você. Você vai ter que escolher. Ou você se entrega ao caminho da tentação, ao caminho do pecado, ao caminho do problema, ou você caminha pelo caminho proposto do Senhor para a sua vida, que é o que Deus tem para você, as bênçãos, a provisão, o cuidado. Então, eu creio que aquilo que nós temos na nossa frente é um caminho abençoado por Deus. É uma bênção isso, né? Uma bênção. Gostei muito desse complemento aí, né? Que a provisão é para quem tem visão. Que vem com essa clareza do que o apóstolo Paulo está orientando, né? Ele está falando ali sobre o povo de Israel, fala assim, não, o povo ali não percebeu o que Deus estava fazendo. Esqueceram de Deus, murmuravam, reclamavam, não caminhavam, esqueceram do Senhor. Mas Deus tem um caminho proposto para nós, né? Deus tem um caminho de livramento, de bênção, de abundância para a nossa vida, né? Caminhar por isso. Mas tem que ter visão, tem que perceber esse caminho. Tem que perceber esse caminho aí. Uhum. Ó, então tá aí, o código já tá na tela. Tá bom? Esse último aí é uma letra, tá? É a letra... Uma letra, não é número não. Então é duas letras, são duas letras. Tá em letra maiúscula aí. Então tem a ver com o que a gente está falando, tá bom? Então anota aí o código. Anota o código. Você que está anotando o código, né? Anota aí. Muito bem, nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Fábio para orar por nós, orar pela família 659, orar por cada pessoa que está aqui, com a graça de Deus. E aqueles que vão assistir durante o dia também essa mensagem. Deus, nós colocamos realmente, ó Pai, essa manhã na sua presença, Deus. Deus, nós pertencemos a Ti. Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor nessa manhã. Senhor, não há melhor caminho do que o caminho proposto pelo Senhor. Não há melhor visão do que a visão do Senhor para as nossas vidas. Não há outra paixão melhor que possamos ter, a não ser a paixão por Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez e ainda fará nas nossas vidas. Não há outro além de Ti. Nós queremos declarar isso nessa manhã. Senhor, não há outro Deus maior que o Senhor nas nossas vidas. Não há outro Deus, ó Pai, que possa nos providenciar os caminhos de provisão, de bênção, a não ser o Senhor. Não há outro Deus que nos possa dar uma visão clara do caminho que devemos percorrer. Deus, então pedimos, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, com a sua visão muitas vezes
turva, muitas vezes, Senhor, embaçada, muitas vezes, Senhor, nesse final de ano, sem propósito, muitas vezes sem paixão. Senhor, sopra com o fogo do seu Espírito, com uma visão nova, com uma visão clara, com uma visão, Senhor, dos seus propósitos, do seu querer sobre a vida desses irmãos e irmãs que aqui estão em nome de Jesus. Sopra sobre as famílias, sopra sobre as nossas igrejas, traz sobre nós, Senhor, mais paixão pelo Senhor. Traz sobre nós, Senhor, mais visão dos seus propósitos. Amém. Traz sobre nós, Senhor, a provisão necessária em nome de Jesus. Providencia, Senhor, um caminho no meio do deserto. Providencia, Senhor, para nós água no meio da escassez. Ó Deus, maná no meio, ó Senhor, da fome. Senhor, em nome de Jesus, Amém. sopra a sua provisão sobre as áreas que nós precisamos em nome de Jesus. Amém. E nós realmente necessitamos. A provisão, ó Deus, de fugirmos do pecado, a provisão, Senhor, do reavivamento dos nossos chamados, a provisão, Senhor, de uma visão, a provisão, Senhor, da salvação para aqueles que ainda não são salvos, e usa as nossas vidas. Quero terminar essa oração dizendo, Senhor, usa as nossas vidas para fazermos parte da grande comissão do Senhor, da grande visão do Teu reino. Senhor, nós queremos estar envolvidos naquilo que o Senhor está envolvido em nome de Jesus. Nos envolve no Teu reino, nos envolve no Seu propósito, Senhor, nos envolve naquilo que o Senhor está envolvido. Esse é o desejo, pelo menos, do meu coração nessa manhã. Fazer a Tua vontade nesse dia. Estar envolvido no que o Senhor está envolvido, em nome de Jesus. E mostra os caminhos de provisão do Senhor no meio dessa vida. Me mostra, Senhor, mostra para os meus irmãos que aqui estão o caminho que devemos percorrer, a provisão do Senhor diante dos seus propósitos, diante de estarmos alinhados com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Pastor Fábio, muito obrigado. Deus abençoe você, meu querido. Tamo junto. Abraço, Pastor Fernando. Abração, família 659. Nos vemos amanhã.